E aí galera, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de para-raio. Às vezes eu perguntando pra você se você tem para-raio, às vezes você vai falar, sei lá, às vezes tem no meu prédio, né, ou na minha casa, não sei, se for num lugar alto. E só que eu tô falando a respeito de para-raio no relacionamento, tá? É algo que as pessoas não param pra pensar a respeito disso, e isso é um problemaço. E por que eu falo que o relacionamento ele tem que ter para-raios? Porque assim como os prédios, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai passar por um tempo escuro, vai passar por um tempo de tempestade no seu relacionamento. E isso é uma coisa que acontece normalmente, isso é uma coisa que acontece o tempo todo com todo mundo. E isso varia muito de pessoa para pessoa, pro nível de estresse que você vive diariamente. E eu quero estar usando um próprio exemplo meu para estar falando para vocês do como que isso pode estar acontecendo no seu relacionamento. O que vai ser, no caso, então, um para-raio no seu relacionamento? O para-raio é a estratégia que você usa quando você recebe uma descarga negativa no seu relacionamento. Ou seja, quando, por mais que o seu relacionamento seja um bom relacionamento, por mais que vocês se deem bem, tem aquele dia que um ou outro pisa na bola, tem aquele dia onde um fica bravo com o outro. É aí que vai demonstrar como que vocês vão agir. Porque uma das coisas que estraga muito o nosso relacionamento, em como a gente age um com o outro, é a questão da gente levar o emocional muito a sério. O problema é quando a gente esconde o racional para colocar o emocional na frente do negócio. E quando eu falo emocional, não estou falando simplesmente da questão de paixão, de sentimentos de amor, de alegria e toda essa endorfina aí. Eu estou falando a respeito de, por exemplo, quando você está bravo, que você vai se utilizar totalmente da sua raiva. E uma das coisas que a raiva faz é te deixar cego. Ou seja, quando a gente fala de deixar cego, a gente está falando que você para de usar o seu lado racional para usar seu lado emocional. Então, como exemplo de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, eu gosto sempre de dar exemplos próprios meus, que é uma experiência, ela é inegável, né? É algo que eu já experimentei, eu sei que dá certo, é uma coisa que funciona para mim. Eu vou estar passando para vocês alguns passos para homens primeiro, tá? Que eu vou estar contando a minha própria experiência. E depois eu vou estar dando algumas dicas para as mulheres. Por quê? Não vai funcionar para a mulher isso que eu vou falar? Pode ser que não, tá? Algumas coisas pode ser que não funcione. Por quê? Porque a cabeça, a mentalidade, a maneira de agir, a maneira de pensar de uma mulher é totalmente diferente da maneira de agir e pensar de um homem. Então, vale a pena tentar? Vale. Toda possibilidade é válida, toda tentativa ela é necessária. Só que eu quero que você escute até o fim para que você consiga, se essas alternativas para você como mulher não funcionar, você possa ter outras alternativas que são mais próprias para o tipo feminino. Então o que aconteceu foi o seguinte: num dia desgastante, como sempre, eu não sei, mas a maioria de vocês deve saber, eu tenho uma empresa, a gente trabalha com prestação de serviços e nesse dia aconteceu uma falha na empresa. Eu vou abrir um parênteses aqui só para que fique um pouco mais fácil de vocês entenderem como que funciona esse relacionamento. Talvez mais para frente, se isso for do interesse de vocês, eu possa estar fazendo um podcast só a respeito disso. Mas uma das coisas que a gente respeita muito é a jurisdição. Tá? Então, por exemplo, uma coisa é a jurisdição que a gente vive na minha casa, onde eu sou o marido, ela é a esposa e dá-lhe coisa, coisa e dá-lhe. Então, cada um tem o seu papel dentro do lar, só que na empresa é outra jurisdição, tá? Na empresa não é amor, na empresa não é meu bem, na empresa cada um cumpre a sua função e cada um atende conforme a necessidade, a demanda da área onde ele atua, tá? Suponhamos que a gente trabalhasse em um lugar onde ela fosse minha gerente, por exemplo. Eu deveria agir como subordinado a ela naquela área de trabalho. E quando a gente saísse dali, a gente voltaria, dependendo do ambiente, a agir tal como o ambiente demanda, ou seja, é a jurisdição de cada lugar. Isso é uma das coisas que é necessário entender. Se vocês tiverem interesse, a gente pode estar falando a respeito disso no outro dia. Hoje eu vou falar a respeito de outra coisa. E aconteceu que nesse dia, um dia estressante, como sempre, e é fácil de perceber que eu sou uma pessoa muito calma, eu sou muito fácil de lidar. Eu sou o tipo de pessoa que demora muito para perder a paciência, tem que ser muito bom para conseguir me tirar a paciência. Só que eu sou ser humano e como qualquer ser humano eu perco a cabeça de vez em quando, tá? Eu perco a cabeça, mas não perco a razão, tá bom? E só que a gente tem que agir com razão, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. E eu resolvi categorizar os atos que eu fiz naquele dia para que eu possa passar para vocês. Naquele dia aconteceu que ela cometeu um erro
fatal, assim, foi muito chato. E foi um erro assim que pegou muito pro meu lado, porque eu sou uma pessoa assim que eu respeito muito pessoas, sabe? Independente de ser cliente ou de não ser cliente, o simples fato de ser uma pessoa para mim já merece meu respeito e eu trato com todo o cuidado do mundo. E aconteceu que daquela feita ela acabou fazendo um erro no trabalho dela e acabou prejudicando um dos nossos clientes, uma pessoa que era muito querida nossa, por sinal. Só que a pessoa ela não sabia, nem tinha chegado no ouvido do cliente ainda. Como superior, eu fui e corrigi ela e expressei aquilo que eu estava sentindo como superior e falei as possibilidades que ela podia estar fazendo para que da próxima vez ela não faça a mesma coisa e demonstrei realmente que eu estava bem satisfeito com aquilo que tinha acontecido. E aqui já começa uma primeira ideia para você. Ela estava totalmente insatisfeita também, estava triste porque ela reconheceu que ela tinha errado. Então eu não preciso ficar martirizando a pessoa, sendo que ela já sabe que ela está errada. Isso não vai fazer com que eu melhore e não vai fazer com que a solução se resolva. Então eu falei aquilo que eu tinha que falar de uma forma, conforme eu falei para vocês, respeitando a minha jurisdição. Então eu não ultrapasso os meus limites pelo fato de nós sermos casados. Muito pelo contrário, é aí que eu tenho que ter mais cuidado ainda com o que eu vou falar. Mas eu falei tudo que eu tinha que falar, com todo respeito, é claro, e expressando minha indignação com a situação. Porque pegou muito pra cima de mim, sabe? Se fosse uma questão de dinheiro, se fosse uma questão administrativa, eu nem ligo tanto pra essas coisas. Eu só falo, vê aí o que dá pra fazer e pronto. Liga pra tal pessoa ver se consegue. É esse tipo de coisa. Agora, quando fala de pessoas, principalmente de desfavorecer pessoas por causa de um erro da empresa, aí eu fico muito chateado com isso. E beleza. A primeira coisa, quando a gente chega num nível muito alto de adrenalina, a gente precisa extrapolar de alguma forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando se trata de relacionamento é respeito. Nunca perca o respeito pelo seu cônjuge. Nunca. Por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha feito o que for que ele fez, nunca perca o respeito por ele. Porque com certeza você vai falar coisas desnecessárias. Só que a gente sente a vontade de falar e parece que enquanto a gente não fala não tá bom. Uma das coisas que eu pratico e que nesse dia também eu fiz, eu aproveito momentos onde eu estou sozinho. Por exemplo, nesse dia eu estava dirigindo e eu agia como se eu estivesse com ela junto comigo. E o que eu fazia? Eu falava como se eu estivesse falando com ela, falando tudo que eu queria falar para ela, falando na cara dela tudo que eu queria falar. Só que ela não estava ali, é claro. Era uma forma que eu estava usando a minha imaginação, que estava totalmente carregada, e eu precisava usá-la de alguma forma para poder extrapolar essa questão. Uma das coisas que você percebe quando você faz isso é o quanto, por mais que na sua cabeça, quando você projeta de falar alguma coisa bem rude para a pessoa, e parece que é bem válido naquele momento essa coisa rude que você quer falar. E na hora que você põe isso para fora, cara, aquilo soa tão amargo na sua boca que você fala, caramba, tipo, não é tão legal igual enquanto tá na minha cabeça. Porque quando tá na sua cabeça, parece que é necessário aquilo, sabe? Por mais que aquilo seja bem agressivo, parece que é necessário você falar aquilo. Só que na hora que você coloca pra fora, aquela palavra ela te amarga, sabe? Aquilo te faz pior do que você já tava. Aí você dá graças a Deus de não ter falado isso na frente do seu cônjuge. Ou seja, é como se você fizesse um treinamentinho antes de chegar na frente dele e não falar besteira. Então você fala enquanto você está sozinho ali, você briga, você fecha os vidros do carro e grita com ele e fala tudo aquilo que você quer falar na cara dele. Ali você percebe as coisas desnecessárias que você não precisava falar. Então você evita de falar besteira na frente da pessoa. E quando você chegar de frente com ela, você simplesmente vai falar aquilo que realmente é necessário, aquilo que vale a pena ser falado. Tá? A segunda coisa, a gente ficou chateado e tal, a gente veio para casa depois de tudo que aconteceu, voltamos à jurisdição agora de marido e mulher. Uma das coisas que essa jurisdição traz para nós, é uma das coisas que a gente pratica e é o que faz dar certo esse tipo de relacionamento, é o fato de que a gente não carrega problemas de casa para o trabalho, nem do trabalho para casa. Só que aquele dia foi muito chato, que a gente chegou, a gente estava chateado, nós dois estávamos chateados. Ela foi pro lado dela fazer as coisas dela e eu fui fazer as minhas coisas, só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. A segunda coisa que eu faço, tomar muito cuidado com isso, principalmente você homem,
O homem ele tem costume de ficar dando gelo na pessoa quando ele está chateado com ela. Tá, mulher, perceba isso. Sempre quando seu marido ele tá chateado com você, ele fica te dando gelo. O que é dar gelo? Dar gelo é ficar sem falar. Tem pessoas que ficam sem falar por dias. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não resolve. É importante a mulher saber que, é claro, o cara tem que ter o espaço dele, principalmente quando ele sabe que ele tá certo. Ele tem que ter o espaço dele para ele pensar um pouco e a esposa tem que entender isso, tá? Não adianta ficar forçando a pessoa a fazer uma coisa que ele não quer. Então tem que dar o tempo, tem que respeitar a individualidade e esperar que no outro dia seja melhor. Tá, nesse dia a gente chega chateado, mas eu ainda tô muito com os nervos à flor da pele. Eu não vou mais falar a respeito disso, porque conforme eu falei o que a gente tinha que falar, a gente já falou lá no trabalho. As caras ainda estão chateadas, mas o que tinha que ser falado já foi falado. A gente vai tentar viver o resto do dia de uma forma aceitável, né? E como que a gente vai fazer isso? Cara, quando você está explodindo com os nervos à flor da pele, uma ótima coisa para você fazer é alguma coisa que seja de contato, alguma atividade que exerça adrenalina. Por exemplo, se você é uma. Agora vai variar de pessoa para pessoa, tá? Se você é uma pessoa do ar livre, que você gosta de. E eu acho que ar livre é bom para todo mundo, né? Mesmo que você seja uma pessoa do escritório, uma pessoa que gosta do home office aí, eu acho que o ar livre é bom para todo mundo. Só que às vezes você chega em casa já está num horário ruim, já não dá mais para pegar ar livre nenhum. Uma coisa que para mim funciona muito: exercício físico. Naquele dia eu me acabei de tanto malhar. Eu malho em casa, então aquele dia eu acho que fazia já fazia quase uma semana mais ou menos que eu não malhava e eu aproveitei e tirei a limpo os dias que eu não malhei. No outro dia eu fiquei bem dolorido porque fazia tempo que eu não malhava tanto daquele jeito. Quando eu falo malhar, aí vai do seu estilo, tá? Tem gente que gosta de atividade física do tipo musculação, já tem gente que gosta mais da questão aeróbica, tem gente que gosta de pedalar. Então você faz aquilo que te faz bem, aquilo que te deixa muito bem, tá bom? Agora a terceira e última coisa que para mim é de uma valia excepcional, tá? Então essa segunda coisa você percebeu que é algo bem próprio seu, tá? Se você gosta de atividade física ao ar livre, tem gente inclusive que pedala de noite também, se esse for o caso, você faz aquilo que você gosta de fazer. E às vezes até se você não tem o costume de fazer, é bom fazer para você jogar um pouco para fora. Cara, se você pratica luta, então nem se fala, você vai destruir o saco de pancada. Mas tudo bem, é isso. A segunda alternativa, o para-raio, é você descarregar sua energia em alguma coisa que seja benéfica para você, tá bom? Não vai descarregar a energia comendo, fazendo besteira, não. Você vai descarregar sua energia em alguma coisa que seja benéfica para você, ou seja, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, a gente está virando ao lado ao contrário da moeda. Ao invés da gente se prejudicar, a gente está se ajudando, tá? E agora a terceira coisa aí que eu fiz todas essas coisas nesse mesmo dia. E isso varia também da intensidade do que você está sentindo. Às vezes você nem precisa de tudo isso, às vezes uma coisa só já resolve. A terceira e última coisa que eu fiz foi um banho muito gelado. Tava um dia de um clima muito bom, um clima bem fresco, bem agradável. E na minha casa a água é gelada sempre, tá? Pode estar calor, pode estar frio, a água sempre sai em pedras de gelo. Só que naquele dia ela foi muito mais bem-vinda do que o normal. Eu não sei que mistério é esse, mas quando você toma banho gelado, você esquece de todos os seus problemas. Eu tô falando de tomar banho de verdade, não tô falando de entrar e sair correndo da água, não. Eu falei, mas é brincadeira, tá? Eu sei que, e se você pesquisar hoje, com facilidade você vai achar na internet os benefícios que tem de você tomar um banho gelado. Não dá para me perder tempo falando de tudo isso daqui. Mas o que eu posso te adiantar é que o banho gelado ele influencia em todo o seu organismo, tá? Ele faz uma limpa, ele dá uma ajudada na questão você que fica doente o tempo todo, então ele aumenta a imunidade. Isso é algo muito meu, eu tive muito isso, eu sou aquele tipo de pessoa assim que não podia bater um vento que eu já estava gripado. Depois que eu comecei a tomar banho gelado, isso não aconteceu mais. Na verdade é que eu não fiquei mais gripado depois disso, problemas de garganta, eu tinha muito, infecção de garganta e coisas desse tipo. Tudo isso passou depois que eu comecei a tomar banho gelado. Só que se você não tem o costume de tomar banho gelado, esse dia é propício para isso. Você precisa finalizar o seu dia fazendo isso. Quando você sai do banho é como se você fosse uma outra pessoa.
É como se você tivesse deixado ali todo o seu mal e se concentrasse em você mesmo para que você consiga terminar aquele banho. Sabe, aquilo tira tudo de você, é inacreditável o poder que isso tem, tá? Então faça o seu teste, faça a sua prova. Mulheres, as coisas que a mulher faz, normalmente elas são muito mais ligadas à questão emocional. Uma das coisas que a mulher ela gosta muito de fazer é falar. E a questão aqui não é nem falar, é desabafar. Às vezes você está muito machucada, você está ofendida, você está brava e você precisa falar. Eu não sei no que você acredita, eu acredito muito em Deus. E uma das coisas que eu sempre receito para as mulheres a estar fazendo nessa questão é estarem desabando mesmo, sabe? Não é falando, não é fazendo uma reza, não. É você entrar no seu quarto, fechar a porta e se você quiser chorar, chora, se você quiser gritar, grita, mas fala aquilo que você está sentindo de verdade, fala para Deus. Isso faz muito bem, tá? Isso é psicológico, inclusive, isso tem uma ação científica. Inclusive, quando você coloca para fora aquilo que você está sentindo, seja sincero na sua colocação. Isso é válido também para o homem, tá? Às vezes o homem que tem essa necessidade de colocar para fora de uma forma é bem parecido com aquilo que eu falei, né? Do que eu fiz trancado dentro do carro enquanto eu dirigi, é bem parecido. Isso faz parte da vida do ser humano, é necessário que a gente faça a questão da oração, isso é muito necessário para que a gente tenha um bom desenvolvimento e um bom relacionamento também. Essa é a dica, tá, gente? A gente tem que ter um para-raio porque a gente não sabe que hora que vai acontecer. Mas quando acontecer, você já tem que estar preparado. Não adianta você colocar o para-raio depois que o raio já caiu. Você tem que já estar com o para-raio ali colocado para na hora que acontecer, você saber como agir e não estragar tudo já na primeira oportunidade, tá bom? Então, no fim das contas, você vai perceber que esse para-raio é como se ele não fosse simplesmente um para-raio, é como se ele fosse algo que revertesse esse raio e, sei lá, captasse essa energia para usar na sua casa, para movimentar todos os aparelhos eletrônicos que você tem, se você parar para pensar. Porque a gente reverteu tudo aquilo que ia vir contra nós, tudo aquilo que ia ser mal para nós individualmente e por o nosso relacionamento, a gente reverteu isso, transformando isso num benefício para nós. No outro dia, na verdade, naquele mesmo dia, depois de eu ter feito isso tudo que eu fiz, eu já estava bem, cara. Eu já estava satisfeito. E graças a Deus, no outro dia, ela conseguiu resolver a questão. A gente conseguiu pensar em conjunto ali entre os funcionários e a gente. E a gente conseguiu reverter a questão e o cliente, ele no final foi incrível ainda que o cliente ele veio, me chamou de canto e me agradeceu e tal. Ele não ficou sabendo de nada que aconteceu. A gente resolveu antes que ele chegasse e ele ficou muito satisfeito. Mal sabe ele de tudo que ocorreu aí nos bastidores para que ele ficasse tão satisfeito. Então é desse jeito que acontece. O nosso relacionamento é dessa forma. Então essa é mais uma dica aí que eu tô passando para vocês. Comentem aí pra gente aí, conta a sua história, fala a respeito de algumas coisas que você tem vivido, se você faz alguma coisa a mais. Deixa escrito aí pra gente saber o que você tá fazendo e quem sabe possa estar ajudando as outras pessoas que estão aí ouvindo esse podcast. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe muito a vida de vocês.